Vocês já viram um jogador bater 2 pênaltis válidos na mesma disputa? Vocês já viram esse mesmo jogador errar 2 pênaltis nessa disputa? Vocês viram 2 jogadores baterem 2 pênaltis na mesma disputa e desperdiçarem o total de 4 penalidades? Maluquice? Bizarro? Mundo estranho? Aconteceu essa semana. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Pitaco do Vini. Vamos conversar sobre isso, vamos conversar ainda sobre o término da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Clássico Rei, o vídeo de hoje está imperdível, então se você não está inscrito, cara, se inscreve, ativa o sininho e receba informações do futebol fora do eixo. Receba informações dos estados de Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Ceará durante a jornada desse Brasileirão, durante a jornada desses times no calendário brasileiro de 2022, não só Brasileirão, mas também Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. E vamos lá, antes de mais nada, vamos começar o nosso vídeo com o término da 8ª rodada. O Atlético Goianiense e Internacional duelaram em domínios gaúchos. Então, posso dizer que Internacional e Atlético Goianiense empataram em 1-1 no Beira-Rio, num jogo onde a superioridade goiana foi vista a olhos nus. Então, pode-se dizer que não precisou muito de análise nem qualquer coisa nesse sentido para você logo entender que o Atlético Goianiense foi bem superior ao Internacional. O Atlético Goianiense, no jogo, deu um total de 20 chutes no gol contra somente 10 por parte do Inter e um número bem expressivo de escanteios. 12 escanteios por parte do Atlético Goianiense contra somente 3 do Internacional. Atlético Goianiense que foi a campo com Ronaldo, Rainer, Wanderson, Ramon, Jefferson Baralhas, Marlos Freitas, Ayrton, Jorginho, Wellington e na frente Thurin. Thurin, nesse jogo, desencantou depois de quase 2 anos. Ele, que havia feito seu último gol ainda com a camisa do Grêmio, em jogo válido pela Sul-Americana de 2021, em abril de 2021, fez o gol do Atlético Goianiense 1 ano depois da última vez que marcou tempo pra caramba para um centroavante. Ele deu números ao placar, já que Wanderson tinha aberto o marcador aos 12 minutos para o Internacional e aí acabou empatando o jogo para o Atlético Goianiense. Algumas considerações sobre esse jogo. O Atlético Goianiense que entrou bem assustado, cara. Ele que tinha, né, uma linha, vamos dizer assim, de 2 volantes, né, e 3 meias, acabou desencaixando essa marcação, logo toma um gol. Mas um ponto positivo é que o time sim soube encaixar, né, esse poder defensivo, encaixar esse poder de marcação, e aí logo na sequência, ainda durante o primeiro tempo, lá pelos 30, 35, começa a chegar em um jogo muito bom do goleiro do Internacional, o Daniel, foi eleito craque do jogo. Outra aparição positiva que eu posso citar aqui é o jogo que o Baralhas fez. Ele é um volante que realmente tem se destacado nos jogos do Atlético Goianiense, não só no Campeonato Brasileiro, mas especialmente na Copa Sul-Americana. E o destaque negativo, não só o quinto jogo, melhor dizendo, a 5ª jornada do Colorado Gaúcho sem vitória, mas falando em jogador e falando também do Atlético Goianiense, Rainer, cara, foi muito mal. A torcida realmente está no coro do cara. Eu confesso para vocês que eu tenho acompanhado pouco o Atlético Goianiense, mas eu vou ficar mais atento a esse jogador, porque o que ele tomou de borrachada da torcida do Atlético Goianiense e o que a torcida do Inter tirou sarro desse cara foi uma enormidade. Então, assim, Rainer, bicho, não sei se esse vídeo vai passar na sua casa, mas não parece-me que você tem feito um belo campeonato. Segundo o que a sua torcida tem a nos dizer,
é um campeonato aí que você vai ter que se recuperar, cara, porque de fato no jogo você foi muito mal e durante a jornada do Atlético Goianiense, as outras jornadas do Atlético Goianiense, você deixou bem a desejar, tá? Então, o que posso dizer da segunda-feira é basicamente isso. A gente vira a página, vamos para terça, e aí toda aquela bizarrice que eu citei no começo do vídeo, de uma maneira até cômica, aconteceu no confronto da Copa do Brasil entre Red Bull Bragantino e Goiás, 1-0 para o Goiás. Um jogo que foi o segundo encontro na mesma semana, né? Ou melhor, dentro de 7 dias, né? Goiás e Red Bull Bragantino se encontraram. Na Serrinha, ao final de semana, eu comentei esse jogo no último vídeo. O Goiás tinha jogado muito mal, teve um problema bem grave com a questão da marcação. E já nos domínios do Red Bull Bragantino, o time se comportou um pouco melhor. Lá na Bisão, na Bia Bichedi, em Bragança Paulista, deu 1-0 Goiás, num jogo que começou com o mesmo cenário do jogo de sábado, um Goiás que tinha nas suas linhas um espaçamento que realmente frustrava qualquer possibilidade de êxito. Ele jogou com 3 zagueiros, mais uma vez, mas ao invés de um 3-6-1, né, ou um 3-4-3, já que se deveria adiantar os seus pontas aí, ele acabou tendo um 5-4-1, cara. Nesse jogo da Belmonte, ele jogou na lateral esquerda, ao invés da ponta, como tinha sido no último encontro. Dessa vez, o Danilo Barcelos, que tinha jogado muito mal no final de semana, né, acaba ficando no banco de reserva. E a questão que muda um pouquinho esse cenário é a lesão do Jackson para a entrada do Maguinho, né? Do Magno. O Maguinho acabou entrando no primeiro tempo ainda através dessa lesão que aconteceu com o lateral goiano, e a participação dele foi importante, a entrada dele foi importante, a gente já vai citar isso na sequência. Durante o primeiro tempo, como eu bem já disse, houve um espaçamento de linhas por parte do time goiano e uma falta de produtividade que a gente já tinha visto no final de semana por parte do Red Bull Bragantino. Eu arrisco dizer, mais uma vez, aliás, eu não sei se eu disse isso no último vídeo, não me recordo, que se o Red Bull Bragantino não fosse gerido por uma empresa de energéticos, se fosse um clube tal qual basicamente todos os outros que disputam a elite do futebol nacional, o Barbieri já tinha sido mandado embora. Eu acho que assim, já teria sido mandado embora antes desse jogo. Não posso dizer, né, que até a definição desse vídeo, o Barbieri tal, não no Bragantino, mas, cara, o Bragantino passa por vamos dizer assim, um ócio técnico muito grande. Fui lá buscar esse termo, mas o ócio técnico do Bragantino, o hiato técnico do Bragantino já dura alguns jogos e me parece que não vai acabar tão cedo, tá? Ainda sobre a disputa, vamos falar no primeiro tempo, onde as principais jogadas do Goiás foram criadas, né, através de erros individuais por parte do time do Bragantino. O Braga falhou com o Hurtado já no começo do jogo, uma bola roubada pelo Apodi que sai da direita, fecha na esquerda, rouba uma bola do Hurtado, não consegue tocar para o Nicolas. E acabaram que perderam o gol. Dada Belmonte, na sequência, né, pega uma sobra de bola, mais uma falha do time do Red Bull, toca, né, para o Nicolas, né, grande área já, os Cavani do Cerrado, ou o Cléo do Cerrado, para quem é mais raiz, entra na área, acaba fazendo falta no Cleiton e não consegue concluir, então mais um gol perdido por parte aí do Goiás. E já no final do primeiro tempo, num lance que começa com o Maguinho, um corta-luz muito bonito do Elvis, a bola chega até o Nicolas, ele abre para o Matheus Salles na esquerda e batendo chapado, cruzado, um lance com recurso técnico ali do Matheus Salles, o Goiás abre o placar, sai do primeiro tempo com 1-0 e, pasmem, o Bragantino não tem poder de reação no segundo tempo. Ainda no final do primeiro ele assusta com o Arthur e no começo desse jogo
O Bragantino era ineficiente, tanto que teve 7 escanteios contra somente 1 do Goiás, chutou 10 vezes contra 3 do Goiás, teve 62% de posse de bola contra 38% do Goiás. Mas, segundo tempo, improdutivo, tanto um quanto o outro. O Goiás até melhora um pouco de postura, mas o Bragantino segue aquela apatia padrão dos últimos jogos. O jogo vai para os pênaltis. Grande destaque para o goleiro Tadeu. Difícil falar também, o Cleiton não teve um bom papel nessa disputa. Ele pegou 4 pênaltis. O Tadeu pegou uma série inteira, pegou 5, mas foi aí 26 pênaltis, foram 26 pênaltis batidos, 13 para cada lado, e pode-se dizer que foi um mundo bizarro, foi um mundo completamente adverso, foi mais ou menos o universo da loucura dos pênaltis acontecendo lá em Bragança, e aí deu Goiás nesses pênaltis que tanto o Aderlan, que tinha entrado no lugar do Hurtado, quanto o Arthur Vitor, que supostamente é o craque do time do Bragantino, os dois erraram 2 pênaltis, 4 desperdícios aí por parte do Red Bull. Me desculpe. Vamos agora para o último jogo, o jogo da terceira rodada, jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza 0, Ceará 1. Vamos lá. Falando de começo de jogo, linda festa por parte da torcida do Fortaleza, maravilhosa festa por parte do time da torcida do Leão do Pici, mas aos 11 minutos, a genialidade da torcida em acender sinalizadores que são proibidos. Eu, particularmente, gosto de sinalizador no campo, acho uma besteira danada ser proibido, até porque é um artefato, né? Luminoso, não é uma arma nem nada do tipo, mas vamos respeitar a lei e as regras, galera. Os sinalizadores foram acesos aí no Castelão, não sei se exatamente aos 11 minutos, difícil falar, porque vai acendendo aos poucos, mas aos 11 minutos, pela segunda vez, havia sido parado o jogo, e naquele momento tinha somente 6 minutos de bola rolando contra 5 minutos de paralisação. Isso a gente marcou no cronômetro, a transmissão também falou isso. Apagou-se, baixou poeira, ou quase isso, estava aquela neblina, estava meio aquela questão boate ali e tal. Recomeça o jogo, uma confusão danada. O Richard, malandro, malaco, esperto. Eu costumo dizer que quando o esperto sai de casa, um otário também sai. Me perdoe, mas o Felipe foi muito trouxa de cair na artimanha do Richard, acaba dando um tapa no volante alvinegro. Expulso foi o jogador do Fortaleza. Eu já estou um tempão aqui falando, está me dando uma tosse danada, mas aí deixou o Leão do Pici com um homem a menos. Um resultado que teria sido muito complicado de se buscar num clássico rei, se tornou ainda mais difícil com esse homem a menos. Já após a expulsão, o Fortaleza não sente o gol, né? Vai para frente, tenta alguns arremates. O Romero acaba perdendo um gol dentro da pequena área, mas o nervosismo começa a tomar conta, dado o momento que o Ceará começa a ter o domínio de bola, começa a ocupar os espaços, começa a ter esse domínio do jogo. Em um lance simbólico até, eu coloco assim, o Capixaba bota a mão na bola, né? Aquele mão, bola, barriga, enfim, braço, ele acaba fazendo esse gesto e, cara, ele fica maluco, velho. Ele fica assim, com um lance total casual, ele fica doido, entrou na pilha total do time do Ceará. Ele acabou perdendo a cabeça ali num lance bem simbólico, não deu grande repercussão, mas ele pega a bola, bate na cabeça, cara, uma loucura, quase toma cartão. E aí, cara, a gente vê a virada da chave. A gente vê o Ceará colocando a bola no chão, o Vojvoda, inclusive, faz aquela boca de zíper, assim, tipo, cara, cala a boca, bicho, fica inquieto, vamos jogar bola, a gente tá
tá sofrendo pressão por parte do Ceará e a coisa meio que desanda, né? A gente tem esse percalço, vamos dizer, acontecendo já aos 30 e tantos minutos, entre o minuto 35 e 40 ali, o Lima bota uma bola no travessão e o Ceará, manguinhas de fora, começa a chegar aos 55 do 55, né? Porque teve toda essa paralisação, briga, treta, sinalizador aos 55 do primeiro. O Richardson toca uma bola no Vina. O Vina, meu conterrâneo aqui do litoral do Paraná, dá de letra para o Kleber dentro da área, cara, que com o gol aberto dá o tapa do lado esquerdo do Marcelo Boeck, do seu lado direito, e faz o gol do Ceará. Boa jogada, linda jogada por parte, especialmente do Vina, uma letra muito plástica, vamos dizer assim, e o resultado do primeiro tempo foi Ceará 1-0 no Fortaleza, torcida do Fortaleza, pressão do Fortaleza, Fortaleza lanterna do campeonato, com um time que não estava se encontrando, que estava nervoso, que estava pistola, cara, vem para o segundo tempo e o cenário pouco muda. Aos 25 minutos ainda os 25 minutos do segundo tempo, o Nino Paraíba perde um gol e pode-se dizer que a melhor chegada do Fortaleza foi num lance onde o Robson toca para trás. E, pasmem, Tite, zagueiro dentro da área, cara, não consegue concluir em gol. E numa interseção ali do João Ricardo, eu estou com a colinha aqui, foi bem movimentado, com uma interseção do João Ricardo, salvadora, o jogo acaba tendo, vamos dizer assim, já aos 40 minutos, números concluídos, depois ele não teve força, até pela questão física, de impor algum domínio sobre o Ceará ficou na sua, conseguiu levar o resultado, né, para os seus domínios, e aí deixou o Fortaleza em situação desesperadora. Vamos falar das escalações. O Fortaleza, que veio a campo, né, mandante primeiro, Boeck, Ceballos, Benevenuto, Tite, Pikachu, Felipe, Hércules, Capixaba, Lucas Lima, Romero e Moisés. Ceará, que foi com João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Vitor Lucas, Richard, Richardson, Lima, Vina, Kleber e Eric. Tá? Assim, é dito a verso e prosa que o Fortaleza não tem time para ficar lá embaixo. Então eu falava isso para os amigos do Ceará. Melhor, amigos do Ceará e amigos de Fortaleza. Mas assim, ele está em 3 frentes, cara. Agora o que eu vou falar, fatalmente eu vou criar polêmica. Mas Fortaleza vai ser campeão da Libertadores? Difícil, muito difícil. Vai chegar longe, vai ganhar dinheiro, ok. Eu acho que quão longe ele for, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, pode ser uma derrocada. Quanto antes ele sair da Libertadores, menos dificuldade ele vai passar. Significa que ele tem que sair da Libertadores? Não, significa que ele tem que sair da Libertadores. Se ele se mantiver na Libertadores, saiba, ele vai ter dificuldade em virtude do campeonato. Eu não vejo no Fortaleza um elenco grande, um elenco volumoso, um elenco com muitos recursos. Eu vejo, sim, qualidade em poucos jogadores, um 11 ok para escapar de rebaixamento, mas quando você fala de Campeonato Brasileiro disputado com Libertadores, com Copa do Brasil, basicamente 3 frentes, aquela maratona, quarta, domingo, banco vai ser, possivelmente seja, melhor dizendo, uma deficiência por parte da equipe do Fortaleza. Eu não vejo potencial de substituição no Fortaleza, como, por exemplo, eu vejo no Ceará. O Ceará ontem, né, perdeu o Richardson, logo já entrou o Sobral, Lindoso não pôde jogar. Assim, não sei se isso acontece no time do Fortaleza. Eu vejo 2 times muito equilibrados, 2 times no Ceará com um bom equilíbrio, mas eu não sei dizer qual a qualidade do elenco, do plantel do Fortaleza
e isso sim pode ser um ponto de alerta, porque ele está em 3 frentes, ele está em 3 competições duras, né? E espero que não estoure no Campeonato Brasileiro. Basicamente é isso, né? Esse é o receio por parte do torcedor do Leão do Pici. Ou imagino que seja, certo? Eu, se fosse torcedor do Leão do Pici, teria, evidentemente, essa preocupação, certo? Os próximos jogos do Fortaleza um jogo no Maracanã, cara, contra o Flamengo, um jogo em casa contra o Goiás, que a gente não sabe se vai embalar ou não, e depois o jogo contra o Atlético Paranaense, também no Castelão. Beleza? Turma, de maneira geral, é isso que eu tenho para trazer para vocês. A situação no Fortaleza ficou ainda mais complicada, a situação do Ceará ficou muito mais branda, o Goiás tem uma possibilidade de se encontrar, o Atlético Goianiense tem uma possibilidade muito mais técnica de se encontrar. Esses são os clubes que a gente gostaria de dar um destaque nessa semana, nesse terceiro vídeo aqui do canal. Se você está gostando, indica para um amigo seu, cara. Se o cara gosta desse futebol fora do eixo, indica esse vídeo. Eu estou falando um pouco rápido aqui, justamente porque eu não quero deixar esse vídeo muito extenso, então a ideia é gerar conteúdo de maneira mais assertiva possível. Beleza? Conto mais uma vez com a participação de vocês aqui nos comentários. Se você gostou, dá o seu like, comenta aqui embaixo se você tem algum ponto de correção. Também comenta aqui. Nessa semana está corrida pra caramba, mas eu quero a participação de todos vocês. Já aproveito para deixar um abraço a todo mundo que está seguindo e está indicando. Eu estou fazendo isso aqui com muito carinho. Espero que vocês estejam gostando, tá bom? Galera, até lá. Tem vídeos na segunda-feira próxima falando sobre a 9ª rodada. Um abraço e fui!